A CEO negra foi expulsa de seu próprio hotel na frente de todos. Em apenas 2 minutos, ela demitiu toda a equipe. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O Grand Meridian Hotel fervilhava de elegância naquela manhã particularmente abafada de Nashville. O sol de verão já castigava a cidade, mas dentro do luxuoso estabelecimento, o ar-condicionado mantinha a atmosfera agradável para os hóspedes que transitavam pelo saguão principal. Entre malas de couro importado e risadas discretas de turistas abastados, Zara Washington atravessou as portas giratórias com a determinação estampada em cada passo. Vestida com um terno impecavelmente cortado e carregando uma maleta de couro preto, Zara exalava confiança. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, notando os detalhes que fizeram do Grand Meridian um dos hotéis mais prestigiados da região. Os lustres de cristal, o mármore polido do piso, os arranjos florais estrategicamente posicionados, tudo refletia o padrão de excelência que ela tanto valorizava. Ao se aproximar do balcão da recepção, a executiva foi surpreendida pela postura de Linda Coleman. A gerente da recepção, uma mulher de meia-idade com expressão severa, nem sequer ergueu os olhos dos documentos que organizava antes de erguer a mão em sinal de impedimento. Só hóspedes registrados podem passar deste ponto, senhora, declarou Linda com voz gélida, finalmente levantando o olhar para examinar Zara de cima a baixo com evidente desaprovação. Sou Zara Washington. Estou aqui para... Começou a explicar, mas foi bruscamente interrompida. Como eu disse, apenas hóspedes registrados, repetiu a gerente, elevando ligeiramente o tom de voz. Se deseja fazer uma reserva, pode aguardar sua vez na fila. O saguão, antes preenchido pelo burburinho constante de conversas, mergulhou em um silêncio desconfortável. Os hóspedes próximos pararam suas atividades para observar a cena que se desenrolava. Alguns trocaram olhares constrangidos, enquanto outros, menos discretos, sacaram seus celulares e começaram a filmar o confronto. Em questão de segundos, o que deveria ser uma simples chegada transformou-se em um espetáculo de humilhação pública. Zara permaneceu imóvel, sua expressão controlada, apesar da indignação crescente. Ela ajustou discretamente a postura, segurando com mais firmeza a maleta que carregava, o objeto que continha documentos que mudariam para sempre a dinâmica daquele estabelecimento. Ao fundo, um jovem segurança, Marcus Johnson, observava a cena com visível desconforto, incerto sobre como proceder diante da situação que se formava. O que ninguém naquele saguão poderia imaginar era que aquele momento de constrangimento seria apenas o prelúdio de uma transformação sem precedentes no Grand Meridian Hotel. Não me interessa quem você diz ser, senhora. Consegue ao menos pagar uma diária aqui? Linda Coleman cruzou os braços, seu tom carregado de desdém enquanto interrompia a explicação de Zara Washington. O saguão luxuoso do Grand Meridian parecia congelar por um instante, como se o ar-condicionado tivesse baixado vários graus de repente. Zara manteve a postura ereta, mas o constrangimento era visível em seus olhos. Ela apertou a alça da maleta com mais força, respirando fundo antes de tentar falar novamente. Alguns hóspedes próximos à recepção trocaram olhares divertidos, como se assistissem a um espetáculo privado. Um homem de terno caro não disfarçou o sorriso malicioso, inclinando-se para cochichar algo ao ouvido de sua acompanhante. Eu tenho uma reserva e também tenho uma reunião agendada com... Zara tentou explicar, mas a gerente da recepção ergueu a mão, interrompendo-a novamente. Não vejo seu nome em nosso sistema, e este hotel tem padrões a manter, Linda declarou,
olhando de cima a baixo para as roupas de Zara, perfeitamente adequadas, mas aparentemente não suficientes aos olhos da funcionária. No canto mais afastado do saguão, Ethan Chen ajustou rapidamente o smartphone em posição de filmagem. O blogueiro, conhecido por seu faro para controvérsias, reconheceu instantaneamente o potencial daquela situação. Com movimentos discretos, ativou a transmissão ao vivo em seu perfil, enquanto se aproximava a alguns passos para captar melhor o áudio. Está acontecendo agora no Grand Meridian de Nashville, murmurou para seus seguidores virtuais. Parece que temos um caso clássico de preconceito em andamento. Próximo à entrada principal, Marcus Johnson observava a cena com crescente desconforto. O jovem segurança alternava o peso do corpo entre os pés, seu olhar inquieto revelando o conflito interno. Algo naquela abordagem não parecia certo, e a tranquilidade com que a mulher tentava se explicar contrastava com a hostilidade gratuita da recepcionista. Devemos intervir? Marcos sussurrou para Rodrigues. O segurança mais experiente ao seu lado. Não até que a gerência solicite, respondeu Rodrigues automaticamente, mas seu tom não carregava a habitual convicção. A tensão crescia visivelmente. Outros hóspedes começaram a parar, formando um semicírculo discreto. Alguns pareciam desconfortáveis com a situação, enquanto outros registravam tudo em seus dispositivos. O burburinho aumentou quando Linda Coleman fez um gesto chamando o outro funcionário, claramente preparando-se para escalar a situação. Ninguém ali poderia imaginar como aqueles próximos minutos mudariam para sempre a história do Grand Meridian Hotel. A tensão no saguão do Grand Meridian aumentou consideravelmente quando Linda Coleman, com um sorriso malicioso, pegou o telefone da recepção. Sr. Morrison, temos uma situação aqui. Uma pessoa inadequada insiste em permanecer no lobby. Sua voz carregava um tom de superioridade que fez vários hóspedes trocarem olhares desconfortáveis. Richard Morrison surgiu menos de 2 minutos depois, atravessando o luxuoso saguão com passos decididos. O gerente-geral, um homem de meia idade conhecido por seu rigor inflexível com padrões de excelência, analisou Zara Washington de cima a baixo com um olhar que misturava desdém e impaciência. "Posso ajudá-la?" perguntou Morrison com falsa cordialidade, ajustando o paletó impecável. Quando Zara tentou se apresentar, ele a interrompeu com um gesto brusco. "Receio que esteja havendo um mal-entendido. Este estabelecimento tem uma política rigorosa sobre quem pode circular em nossas dependências." Vários celulares já estavam apontados para a cena, capturando cada palavra do confronto. Uma senhora idosa murmurou algo sobre absurdo, enquanto um casal jovem observava a situação com evidente desconforto. "Senhorita, devo pedir que se retire imediatamente", continuou o gerente, elevando ligeiramente a voz. "Estamos apenas tentando preservar o padrão do hotel que nossos hóspedes pagantes esperam e merecem." O segurança Rodrigues, um homem de expressão neutra, deu um passo à frente, claramente esperando ordens para escoltar Zara para fora. O ambiente ficou carregado. Alguns hóspedes pareciam aprovar a ação, enquanto outros demonstravam constrangimento diante da humilhação pública. Zara, entretanto, não demonstrou o menor sinal de intimidação. Respirou fundo, ajustou sua postura e, para surpresa de todos, um sorriso calmo se formou em seus lábios. Com movimentos deliberados, abriu sua maleta e retirou um envelope lacrado com o timbre oficial da rede hoteleira. "Por favor", disse ela, estendendo o documento para Rodrigues. "Entregue isto ao conselho, agora." A autoridade em sua voz fez o segurança hesitar, olhando rapidamente para Morrison, que parecia subitamente desconcertado. "Isso é completamente inapropriado", balbuciou o gerente,
mas algo em sua expressão havia mudado. A multidão que se formara no lobby permaneceu em silêncio absoluto, boquiaberta. O ar-condicionado parecia insuficiente para dissipar a tensão que pairava no ambiente. Todos ali, dos funcionários aos hóspedes, sentiram instintivamente que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. Uma virada que ninguém, especialmente Morrison e Coleman, poderia prever. O burburinho no lobby do Grand Meridian crescia a cada segundo. 2 policiais de Nashville atravessaram as portas de vidro com passos decididos, chamados às pressas por Richard Morrison para garantir a ordem, como se a presença de Zara Washington fosse uma ameaça à paz do estabelecimento. O gerente-geral sorriu discretamente, cruzando os braços enquanto os oficiais se aproximavam. Oficiais, esta senhora está causando distúrbios e se recusa a deixar nossas instalações, explicou Morrison com falsa cordialidade. Precisamos escoltá-la para fora. Os hóspedes assistiam à cena com uma mistura de constrangimento e curiosidade mórbida. Ethan Chen, posicionado estrategicamente, ajustou seu smartphone para capturar cada detalhe do confronto. Sua transmissão ao vivo acumulando espectadores a cada segundo. Zara permaneceu serena. Quando o primeiro policial deu um passo em sua direção, ela abriu calmamente sua maleta de couro e retirou um pequeno objeto metálico que brilhou sob as luzes do lobby. A chave mestra executiva, símbolo máximo de autoridade na rede hoteleira, pendeu de seus dedos como uma sentença irrevogável. Sou Zara Washington, nova CEO e acionista majoritária deste hotel, declarou em voz clara e firme, sem um traço de hesitação. E acredito que houve um terrível mal-entendido aqui hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os policiais trocaram olhares confusos, recuando instintivamente. Linda Coleman, paralisada atrás do balcão da recepção, deixou cair a caneta que segurava. O som do objeto atingindo o mármore ecoou pelo saguão. Celulares vibraram por todo o lobby, enquanto os presentes compartilhavam freneticamente o que testemunhavam. Flashes dispararam de todos os ângulos, imortalizando o momento em que o poder mudava de mãos diante de dezenas de testemunhas. Em questão de segundos, a revelação de Zara já circulava pelas redes sociais, multiplicando-se em compartilhamentos e comentários inflamados. Richard Morrison, antes tão seguro de sua autoridade, agora exibia uma palidez cadavérica. Seu rosto contraiu-se em uma expressão de horror ao compreender a magnitude de seu erro. Ao seu lado, Linda parecia igualmente devastada, incapaz de articular qualquer resposta. Marcus Johnson, o jovem segurança, observava tudo com os olhos arregalados, compreendendo finalmente a hesitação que sentira antes. Rodrigues, o outro segurança, mantinha-se impassível, mas seu olhar revelava que começava a calcular as consequências do que acabara de testemunhar. A multidão, antes dividida, agora parecia unida em um único sentimento. O choque absoluto diante da reviravolta que transformava uma humilhação pública em um espetáculo de justiça instantânea. Vocês querem transparência? Vão tê-la agora. A voz de Zara Washington ecoou pelo saguão do Grand Meridian, seus olhos fixos em Richard Morrison, que parecia ter perdido toda a arrogância anterior. Com um gesto firme, ela apontou para a sala de conferências. Quero o conselho reunido em 15 minutos. Aqui mesmo, onde todos possam ver. O burburinho no lobby aumentou. Hóspedes trocavam olhares confusos, enquanto funcionários sussurravam entre si. A notícia correu como fogo pelo hotel de luxo. Ethan Chen, estrategicamente posicionado, não perdeu um segundo sequer da transmissão ao vivo. Margaret Carter foi a primeira conselheira a chegar, visivelmente constrangida pela situação.
Logo depois, James Harris e Elizabeth Walker apareceram, com expressões que misturavam indignação e preocupação. Os três se reuniram num canto, trocando palavras tensas, enquanto observavam Zara, que permanecia impassível no centro do saguão. "Isso é completamente irregular", protestou Harris, ajustando a gravata à cara. "Reuniões do conselho não são espetáculos públicos." Zara sorriu, sem humor. "Discriminação também não deveria ser, Sr. Harris." Quando os demais membros chegaram, ela os conduziu para a sala de vidro adjacente ao lobby, visível para todos. Smartphones continuavam apontados para a cena inusitada. Morrison e Linda Coleman permaneceram do lado de fora, como espectadores forçados de seu próprio destino. Na sala, Zara abriu sua maleta e distribuiu documentos oficiais. "Como podem confirmar, adquiri 51% das ações da rede na semana passada. A papelada está completa e já registrada." Margaret Carter examinou os documentos com cuidado. "Está tudo em ordem", confirmou, para desespero de Walker, quem palideceu visivelmente. "Sendo assim", continuou a nova CEO, "minha primeira decisão é implementar imediatamente a cláusula 17 do Código de Conduta Corporativo." Ela apontou o parágrafo específico. "Tolerância zero para discriminação." Após 15 minutos de discussão tensa, o conselho saiu da sala. Zara caminhou até o centro do lobby, onde Morrison e Linda aguardavam. A multidão silenciou instantaneamente. "Richard Morrison e Linda Coleman estão oficialmente desligados do Grand Meridian, com efeito imediato", anunciou ela, sua voz calma contrastando com a gravidade da situação. "Discriminação não é apenas moralmente reprovável, é contratualmente inaceitável." Linda tentou protestar, mas as palavras morreram em sua garganta quando percebeu as câmeras apontadas para ela. Morrison, por sua vez, apenas encarou o chão, derrotado. Zara se virou para os presentes, seu olhar percorrendo cada rosto no saguão. "A partir de hoje, este estabelecimento honrará seu nome. Meridiano significa ponto de referência. E é isso que seremos, um marco de respeito e dignidade para todos." O lobby do Grand Meridian Hotel transformou-se em um palco de emoções contraditórias. A multidão, antes silenciosa, agora fervilhava em reações diversas. Alguns hóspedes aplaudiam vigorosamente, enquanto outros permaneciam boquiabertos, incapazes de processar a reviravolta que acabavam de testemunhar. Um burburinho crescente tomava conta do espaço luxuoso, com olhares que alternavam entre admiração e choque. Richard Morrison atravessou o saguão com passos vacilantes. A arrogância de minutos atrás, substituída por uma palidez doentia. O ex-gerente-geral mantinha o olhar fixo no chão de mármore, evitando contato visual com qualquer pessoa. Quando alcançou as portas giratórias, uma onda de vaias o acompanhou até a calçada. Seu terno impecável não conseguia mais esconder a humilhação estampada em seu rosto. Linda Coleman, por sua vez, tentava desesperadamente justificar suas ações. "Eu apenas seguia o protocolo de segurança", gritava a ex-gerente de recepção, gesticulando freneticamente para os membros do conselho. Ninguém parecia disposto a ouvi-la. Um dos conselheiros mais velhos apenas balançou a cabeça negativamente antes de virar-lhe as costas. Selando seu destino profissional, Zara Washington, agora oficialmente reconhecida como CEO, mantinha uma calma impressionante no epicentro do caos. Seus olhos percorreram o saguão até encontrarem os dois seguranças que haviam participado do incidente. Com passos firmes, aproximou-se de Rodrigues e Marcus Johnson, que permaneciam em seus postos, visivelmente desconfortáveis. "Vocês dois têm uma escolha a fazer agora", disse Zara, sua voz serena contrastando com a tensão do ambiente.
e podem passar por um programa de reabilitação com treinamento intensivo sobre diversidade e inclusão, ou optarem pelo desligamento imediato. Ela fez uma pausa calculada, observando a reação de ambos. Pensem bem. Esta decisão definirá não apenas seu futuro profissional, mas também quem vocês escolhem ser. Os dois homens trocaram olhares rápidos. Rodrigues, o mais velho, foi o primeiro a falar. Eu aceito o treinamento, senhora. Reconheço que errei. Johnson assentiu em concordância, engolindo em seco. Também aceito. Quero aprender a fazer melhor. Um leve sorriso surgiu no rosto de Zara. Ela sabia que a transformação do hotel começaria por pequenas escolhas como aquela. Os smartphones continuavam registrando cada momento, enquanto o burburinho no saguão gradualmente se transformava em discussões acaloradas sobre o que acabara de acontecer. Ethan Chen, do canto onde continuava sua transmissão ao vivo, capturou o momento exato em que a nova CEO se afastou para conversar com Margaret Carter. O blogueiro sorriu para sua câmera. E assim, amigos, testemunhamos o nascimento de uma nova era para o Grand Meridian. A pergunta agora é: o que virá a seguir? O vídeo do confronto no Grand Meridian Hotel viralizou com a velocidade de um furacão. Em menos de 24 horas, todas as principais emissoras americanas exibiam a cena em que Zara Washington revelava sua verdadeira identidade e demitia Richard Morrison e Linda Coleman diante de dezenas de testemunhas. As manchetes eram impiedosas. CEO negra vira o jogo e demite equipe racista em Nashville. A vingança mais elegante da história corporativa, lição de poder em tempo real. Ethan Chen, cujo blog saltou de 10 mil para 1 milhão de seguidores em apenas 3 dias, recebeu convites para entrevistas em programas nacionais. O jovem blogueiro, ainda atordoado com a repentina fama, compartilhava sua perspectiva sobre o momento que capturou. Percebi que estava testemunhando algo histórico quando vi a calma nos olhos dela. Enquanto isso, nos escritórios do Grand Meridian, Zara trabalhava incansavelmente. Reunida com Margaret Carter e outros membros do conselho menos resistentes, ela apresentou sua visão para transformar não apenas aquela unidade, mas toda a rede hoteleira. O núcleo de sua proposta era o protocolo Hospitality First, um conjunto de diretrizes que revolucionaria o atendimento. Todo cliente será tratado como legítimo até prova em contrário, declarou a CEO durante o anúncio oficial. Acabou a era de julgar pessoas pela aparência ou pela cor da pele. Nossos funcionários serão treinados para oferecer o mesmo nível de respeito a todos, sem exceção. A notícia dividiu opiniões no setor. Hotéis tradicionais de Nashville observavam com ceticismo, enquanto grandes redes internacionais enviavam representantes para entender o modelo. James Harris e Elizabeth Walker, os membros mais conservadores do conselho, expressavam preocupação nos bastidores sobre possíveis excessos ideológicos. O que ninguém esperava foi o apoio maciço de organizações de direitos civis. A Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor emitiu um comunicado elogiando a iniciativa. 3 dias depois, a Coalizão Americana por Hospitalidade Igualitária, um grupo até então pouco conhecido, anunciou que passaria a recomendar o Grand Meridian como destino seguro para viajantes de todas as etnias. Rodrigues e Marcus Johnson, os seguranças que permaneceram após aceitarem o treinamento, tornaram-se os primeiros a passar pelo novo programa de capacitação. É como reaprender a enxergar as pessoas, comentou Johnson durante uma sessão. Nas redes sociais, a hashtag #Zara Effect se espalhava, com relatos de pessoas compartilhando suas próprias experiências de discriminação em estabelecimentos de luxo.
A executiva, agora reconhecida nas ruas de Nashville, havia se tornado mais que uma CEO. Era um símbolo de resistência estratégica e inteligente contra o preconceito institucionalizado. As primeiras semanas de implementação do protocolo Hospitality First revelaram uma resistência silenciosa, mas persistente. Funcionários veteranos, acostumados às antigas diretrizes de Richard Morrison, começaram a faltar aos treinamentos obrigatórios. Alguns chegavam atrasados, outros saíam mais cedo e muitos permaneciam em silêncio durante as discussões, braços cruzados e expressões céticas. Zara Washington percebeu a sabotagem quando Rodrigues relatou que apenas metade da equipe compareceu ao workshop sobre atendimento inclusivo. Na manhã seguinte, cartazes anônimos apareceram nos corredores de serviço. Hotéis são para hospedar, não para fazer política, e tradição não é preconceito. A mensagem era clara. Havia uma facção determinada a minar suas reformas. Eles acham que isso é sobre política, não sobre dignidade humana, comentou a CEO com Margaret Carter, que sugeriu uma abordagem mais gradual. Mas Zara sabia que hesitação seria interpretada como fraqueza. Na sala de descanso dos funcionários, grupos se formavam em cantos opostos. De um lado, jovens entusiastas como Marcus Johnson, ansiosos pela mudança. Do outro, veteranos liderados por Thomas Reynolds, gerente de restaurante que trabalhava no Grand Meridian havia 15 anos e via as novas diretrizes como uma afronta pessoal. Ela nem conhece Nashville direito e já quer revolucionar tudo, murmurava Reynolds entre colegas. Daqui a pouco vão trocar nossos uniformes por camisetas com slogans. Quando um terceiro lote de cartazes apareceu, desta vez com mensagens mais agressivas, Zara tomou uma decisão. Convocou uma reunião geral no saguão principal, recentemente renovado, com uma decoração que celebrava a diversidade cultural de Tennessee. Funcionários de todos os departamentos se reuniram, alguns visivelmente desconfortáveis. Zara, em um terno impecável, observou cada rosto antes de falar. Sua voz, calma e firme, preencheu o espaço. Não estou aqui para impor ideologia, mas para garantir excelência. E excelência em hospitalidade significa receber todos com dignidade. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Reynolds. Mudanças verdadeiras exigem coragem. Quem não quiser evoluir, tem liberdade para partir. O silêncio que seguiu foi quebrado por Marcus, que deu um passo à frente. Estou com a senhora Washington. Rodrigues e outros seguiram seu exemplo. Reynolds permaneceu imóvel, assim como um pequeno grupo ao seu redor. Zara assentiu, respeitando sua escolha. As portas do Grand Meridian estarão abertas para todos os hóspedes, e nossa equipe será formada apenas por quem compartilha essa visão. A escolha é de vocês. Naquela tarde, 7 funcionários pediram demissão, mas para cada um que saiu, 3 outros demonstraram novo comprometimento com a visão de Zara. Enquanto o Grand Meridian Hotel passava por sua revolução interna, Ethan Chen transformou seu blog em um verdadeiro centro de investigação. O jovem blogueiro, que capturara o momento inicial da humilhação de Zara Washington, agora dedicava-se a desenterrar o passado sombrio da gestão anterior. Munido de seu smartphone e uma determinação inabalável, Ethan conseguiu entrevistar ex-funcionários que há anos silenciavam. Morrison não apenas tolerava discriminação, ele a incentivava. Revelou uma ex-camareira demitida após reclamar de assédio. Ex-histórias se multiplicavam. Hóspedes negros sistematicamente direcionados para quartos inferiores, funcionários asiáticos impedidos de trabalhar no atendimento direto e Linda Coleman mantendo uma lista não oficial de clientes indesejáveis, predominantemente pessoas de minorias étnicas.
O blog de Ethan viralizou quando ele publicou documentos internos que comprovavam como Richard havia abafado pelo menos 7 processos por discriminação nos últimos 3 anos. E o padrão tóxico não era acidental, era política, escreveu o blogueiro em um post que alcançou 500.000 de visualizações em apenas 2 dias. Para Zara, no entanto, a batalha apenas começava. Grupos conservadores de Nashville organizaram protestos em frente ao estabelecimento, com cartazes acusando a CEO de destruir a tradição sulista e importar valores que não pertencem ao Tennessee. A Associação de Empresários Tradicionais de Nashville emitiu uma nota criticando o que chamou de gestão radical do hotel. A pressão veio também por dentro. 3 investidores importantes solicitaram uma reunião emergencial com o conselho, exigindo garantias de que as mudanças não afetariam os lucros. Margaret Carter, inicialmente hesitante sobre as transformações, encontrou-se na difícil posição de mediadora entre Zara e o capital. Precisamos de resultados rápidos, alertou James Harris durante uma tensa reunião no escritório principal. Os acionistas estão nervosos e Elizabeth Walker já está articulando uma possível substituição na diretoria. Zara permaneceu firme. Mas à noite, sozinha em sua suíte executiva, a CEO permitiu-se um momento de vulnerabilidade. O peso de transformar não apenas um hotel, mas toda uma cultura enraizada há gerações, parecia quase esmagador. Seu celular não parava de receber notificações, ora ameaças veladas, ora mensagens de apoio emocionadas. Na manhã seguinte, ao atravessar o lobby renovado, ela notou Rodrigues e Johnson observando-a com uma mistura de admiração e preocupação. A CEO sorriu discretamente para os 2 seguranças. Ambos retribuíram com um aceno respeitoso. Pequenas vitórias, pensou Zara, enquanto caminhava para mais um dia de batalha. O Grand Meridian enfrentava seu momento mais crítico. A Conferência Internacional de Hotelaria Sustentável, que representava mais de $200.000 em reservas, enviou um e-mail formal cancelando sua participação. O motivo alegado: risco de instabilidade operacional devido às recentes mudanças administrativas. Zara Washington leu o comunicado em seu escritório, sentindo o peso das expectativas do conselho sobre seus ombros. Margaret Carter entrou sem bater, visivelmente preocupada. Isso vai alimentar os argumentos de Harris e Walker contra suas reformas, disse a conselheira, ajustando nervosamente seus óculos. Eles já estão usando esses números para questionar sua liderança. Zara permaneceu calma, girando a caneta entre os dedos. Ainda é cedo para tirar conclusões, respondeu. Ela sabia que precisava de uma virada rápida para silenciar os críticos. Naquela mesma tarde, Ethan Chen publicou uma reportagem especial sobre as transformações no hotel. O blogueiro entrevistou hóspedes satisfeitos com as novas políticas e destacou o aumento de 20% nas avaliações positivas nas plataformas de viagem. A matéria viralizou em questão de horas. O inesperado aconteceu na manhã seguinte. O presidente da Conferência Internacional telefonou pessoalmente para Zara. Acompanhamos o debate nas redes sociais e reavaliamos nossa posição, explicou com voz hesitante. Não apenas voltaremos com nossas reservas, mas queremos que o Grand Meridian seja o caso de estudo central do nosso evento. A notícia correu pelos corredores do hotel. Rodrigues e Johnson trocaram olhares de surpresa enquanto coordenavam a segurança do saguão. Parece que a maré está virando, comentou o mais jovem, ajustando seu novo crachá de coordenador assistente. O efeito dominó foi imediato. Nas semanas seguintes, as reservas dispararam. Grupos de executivos negros,
Famílias asiáticas e turistas latinos começaram a escolher o estabelecimento deliberadamente. Muitos mencionavam nas redes sociais que, pela primeira vez, sentiam-se confortáveis em hospedar-se em um hotel de luxo em Nashville, sem temer discriminação. Em uma reunião matinal com a equipe renovada, Zara compartilhou os novos números de ocupação, agora 15% acima da média histórica do hotel. "O mercado está falando", disse ela, olhando para cada funcionário. Hospitalidade verdadeira não é apenas ética, é lucrativa. Ao final do dia, sozinha em seu escritório, a CEO permitiu-se um momento de reflexão enquanto observava o movimento no saguão através das câmeras de segurança. Pessoas de diferentes origens circulavam com naturalidade pelo espaço que, semanas antes, havia sido palco de sua humilhação pública. "Estamos apenas começando", murmurou para si mesma, enquanto anotava ideias para a próxima fase de transformações. A ocupação do Grand Meridian atingiu níveis surpreendentes nas últimas semanas. Os corredores, antes silenciosos, agora ecoavam com vozes diversas e o lobby fervilhava de atividade. Em meio a essa transformação, Rodrigues e Johnson emergiram como figuras inesperadas de liderança. Numa sala de treinamento improvisada no antigo escritório de Morrison, os dois seguranças agora conduziam sessões para os novos funcionários. Rodrigues, com sua voz grave e pausada, compartilhava abertamente como quase perdeu o emprego por seguir ordens discriminatórias sem questioná-las. "Eu tinha medo de perder meu sustento", confessou ele a um grupo atento de recém-contratados. "Mas percebi que minha dignidade valia mais. A senhora Washington não apenas me deu uma segunda chance, ela me ensinou a enxergar valor onde antes só via diferenças." Marcus Johnson, por sua vez, relatava como cresceu em Nashville vendo sua mãe ser maltratada em estabelecimentos de luxo. "Quando hesitei naquele dia, algo dentro de mim gritava que estava errado. Hoje entendo que aquela hesitação foi o primeiro passo para me tornar quem deveria ser." Os depoimentos dos dois homens causavam um impacto profundo. Funcionários que antes demonstravam resistência começaram a repensar suas posturas. O programa de treinamento, inicialmente visto com ceticismo, agora tinha lista de espera. No 20º andar, em uma sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade, Margaret Carter ajustava seus óculos enquanto analisava os últimos relatórios financeiros. A executiva, sempre preocupada com a imagem da marca, havia solicitado um encontro urgente com Zara Washington. "Os números são impressionantes", admitiu Margaret, deslizando uma pasta sobre a mesa de vidro. "Mas temo que seu discurso direto possa afastar parte da clientela tradicional." Zara sorriu, folheando calmamente os documentos. As reservas haviam aumentado 30%. A satisfação dos hóspedes batia recordes históricos. O Grand Meridian estava se tornando referência em toda a rede hoteleira americana. "Veja estes números, Margaret." Respondeu a CEO, apontando para um gráfico ascendente. "Este pico coincide exatamente com meu discurso mais contundente sobre inclusão. Nossos clientes não estão apenas buscando conforto, estão buscando propósito." A conselheira hesitou, seus dedos tamborilando na mesa. Pela primeira vez, ela enxergava além das planilhas. Inclusão não era apenas uma questão de imagem. Era um modelo de negócios viável. "Talvez você esteja certa", concedeu Margaret, recostando-se na cadeira. "Parece que Nashville estava pronta para uma mudança que nem sabíamos que precisávamos." Enquanto o sol se punha sobre a cidade, lançando tons dourados através das janelas do hotel, uma verdade se consolidava. A transformação iniciada por Zara estava apenas começando. James Harris e Elizabeth Walker encontraram-se discretamente no bar do Grand Meridian após o expediente.
com olhares furtivos e vozes baixas, os dois membros do conselho trocavam mensagens em seus smartphones, planejando como recuperar o controle que sentiam estar perdendo. Ela está transformando décadas de tradição em experimento social, murmurou James, ajustando sua gravata à cara. Nashville tem valores próprios. Não podemos deixar que essa nova visão apague nossa identidade. Elizabeth concordou, mexendo nervosamente em seu copo de uísque. Ouvi dizer que ela planeja remover todos os elementos tradicionais sulistas da decoração. Isso vai afastar nossa clientela fiel. Os dois começaram a circular discretamente entre funcionários antigos, plantando dúvidas sobre as intenções de Zara Washington. Ela quer americanizar demais nossa tradição. Sussurravam nos corredores. Transformar nosso hotel em apenas mais um estabelecimento genérico sem personalidade. A conspiração ganhou força quando eles sugeriram a 3 investidores importantes que as mudanças radicais poderiam comprometer o retorno financeiro a longo prazo. Documentos internos começaram a vazar estrategicamente, sempre destacando os custos das reformas, nunca os benefícios. Zara, contudo, não construíra sua carreira sendo ingênua. Percebendo a movimentação nos bastidores, convocou Harris e Walker para seu escritório recém-reformado. Quando os 2 conselheiros entraram, encontraram não apenas a CEO, mas também uma mesa repleta de relatórios financeiros e gráficos impressionantes. Imagino que vocês estejam preocupados com o futuro do hotel, começou ela, sem rodeios. Por isso, preparei alguns dados que talvez não tenham chegado até vocês. Com calma metódica, a executiva apresentou números irrefutáveis. Reservas haviam aumentado 27% no último trimestre. A satisfação dos hóspedes atingira 92%, o maior índice da história do estabelecimento. E paz, mais importante, a Associação Americana de Hotelaria acabara de classificar o Grand Meridian como exemplo de inovação em hospitalidade. E aqui, disse Zara, deslizando um documento final sobre a mesa, está o relatório de retorno sobre investimento das nossas reformas, 73% acima do projetado. O silêncio tomou conta da sala. Elizabeth olhou para James, ambos visivelmente desconfortáveis. Tradição é importante, continuou a CEO, suavizando o tom. Mas tradição sem evolução é estagnação. E estagnação, no nosso setor, significa falência. Pela primeira vez desde o início da gestão de Zara, os 2 conselheiros se entreolharam com genuína hesitação. As certezas que alimentavam sua resistência começavam, finalmente, a ruir diante de fatos que não podiam mais ignorar. O blog de Ethan Chen, Verdades Expostas, explodiu em popularidade após a cobertura dos eventos no Grand Meridian. O que começou como uma transmissão ao vivo improvisada transformou-se em um fenômeno digital, com milhões de visualizações em apenas 2 semanas. Produtoras independentes logo entraram em contato, propondo transformar a história em algo maior. Quando comecei a gravar aquela manhã, jamais imaginei que estaria documentando um momento histórico para o setor hoteleiro, confessou Ethan durante uma entrevista à NPR. Seu documentário, Portas Fechadas, Discriminação na Hospitalidade Americana, conquistou o prêmio de melhor documentário curto no Festival de Cinema Independente de Chicago. Enquanto isso, Zara Washington enfrentava uma avalanche de reações. Executivos conservadores a criticavam por politizar os negócios, enquanto grupos de direitos civis a celebravam como um modelo de liderança transformadora. Em meio à tempestade, a CEO mantinha-se inabalável, recusando convites para programas sensacionalistas e concentrando-se em implementar seu plano estratégico de 5 anos. Não estamos fazendo isso por likes ou aplausos, explicou ela durante uma rara entrevista coletiva.
Estamos construindo um novo paradigma de hospitalidade que será nosso legado por décadas. Os resultados começaram a aparecer. O Grand Meridian de Nashville registrou um aumento de 27% na taxa de ocupação, com avaliações positivas mencionando especificamente o ambiente acolhedor. Executivos de outras unidades da rede, inicialmente céticos, começaram a solicitar informações sobre o protocolo Hospitality First. Margaret Carter, antes preocupada com os riscos da nova abordagem, agora apresentava os números impressionantes nas reuniões do conselho. O que estamos testemunhando não é apenas uma correção ética, mas um modelo de negócio superior, argumentava ela, mostrando gráficos de satisfação do cliente e receita crescente. Em Atlanta, São Francisco e Chicago, gerentes de outras unidades da rede implementaram versões adaptadas do protocolo. Funcionários que antes temiam perder seus empregos por denunciar discriminação, agora se sentiam empoderados para garantir tratamento igualitário. O Grand Meridian de Nashville, antes conhecido por seu luxo exclusivista, transformou-se em um laboratório vivo de diversidade. A equipe, agora mais diversificada, incluía pessoas de diferentes origens étnicas, idades e formações. Rodrigues e Johnson, os seguranças que aceitaram o desafio de Zara, tornaram-se exemplos inspiradores de como a cultura corporativa podia evoluir. Não estamos apenas mudando um hotel, refletiu Zara em seu diário pessoal. Estamos redefinindo o que significa dar boas-vindas a todos. E isso, por si só, já valeu cada batalha. 4 meses após a reviravolta no Grand Meridian, Zara Washington observava da janela de seu escritório um pequeno grupo de manifestantes na entrada principal. Cerca de 20 pessoas agitavam cartazes com frases como "Respeitem nossa tradição" e "Nashville não é Nova York". Alguns turistas passavam apressados, evitando o confronto, enquanto hóspedes do hotel pareciam confusos com a agitação. "Eles estão aqui desde as 9 da manhã", informou Rodrigues, agora coordenador de segurança, mantendo a postura profissional que havia desenvolvido nos últimos meses. "Não ultrapassaram os limites legais, mas estão afastando alguns clientes." Zara assentiu, sem demonstrar preocupação. "Deixe-os exercer seu direito. Apenas certifique-se de que ninguém seja hostilizado." Enquanto descia para o lobby, a CEO notou algo inesperado do outro lado da rua. Um grupo ainda maior se formava, com cartazes de apoio. "Hospitalidade para todos. Orgulho de Nashville" e "Obrigado por nos representar." Eram pessoas de diferentes origens, idades e estilos, unidas pelo apoio às mudanças que ela implementara. Marcus Johnson, que monitorava a situação externa, aproximou-se com um sorriso discreto. Eles começaram a chegar espontaneamente quando viram o protesto. Ninguém os convocou. A cena tocou Zara profundamente. Por um momento, lembrou-se de sua infância em Memphis, quando sua mãe, empregada doméstica, foi impedida de entrar pela porta principal de um hotel para buscar a patroa. Recordou-se dos olhares de desprezo, das portas fechadas, das oportunidades negadas ao longo de sua carreira e de como prometera a si mesma que mudaria aquela realidade. Uma jovem negra atravessou a rua e entrou no hotel, visivelmente emocionada. "Senhora Washington", disse ela, hesitante, "sou estudante de administração. Queria apenas agradecer. Nunca imaginei ver alguém como nós transformando um lugar como este." Aquele encontro fortaleceu a determinação da executiva. De volta ao escritório, encontrou Margaret Carter revisando relatórios financeiros. "Os protestos não vão parar", comentou a conselheira, preocupada. "Talvez pudéssemos suavizar algumas políticas para acalmar os ânimos." Zara sorriu, serena. "Margaret, passei a vida inteira sendo subestimada.
Cada porta fechada só me fez mais forte. Apontou para a janela, onde os apoiadores agora superavam em número os críticos. Aquelas pessoas merecem um lugar que as respeite. Não recuaremos nem um centímetro. Naquela noite, ao deixar o hotel, Zara atravessou o lobby renovado, com a certeza renovada de que estava no caminho certo. A pressão apenas confirmava a importância da mudança que havia iniciado. Margaret Carter caminhava pelos corredores do Grand Meridian com uma pasta de relatórios debaixo do braço. A conselheira, que há 4 meses olhava com desconfiança para as mudanças implementadas por Zara Washington, agora tinha números concretos em mãos. Nas últimas reuniões do conselho, ela surpreendeu a todos ao se tornar a mais fervorosa defensora da nova CEO. Os números não mentem, senhores. Margaret declarou na última assembleia, exibindo gráficos de ocupação e satisfação do cliente. O retorno sobre investimento ultrapassou nossas projeções mais otimistas em 23%. A transformação no hotel era visível além dos números. Arranjos de flores frescas de produtores locais agora decoravam o saguão principal, substituindo as antigas peças artificiais importadas. Uma seleção musical cuidadosamente curada preenchia os ambientes com melodias que representavam a diversidade cultural dos Estados Unidos, desde jazz de Nova Orleans até folk contemporâneo de Nashville. Nas paredes, obras de artistas locais de diferentes origens étnicas substituíram as antigas paisagens genéricas. A decoração agora contava histórias do sul profundo, das comunidades imigrantes, dos nativos americanos, todas entrelaçadas em uma narrativa de acolhimento. Nunca pensei que diria isso, comentou um hóspede frequente de idade avançada para o recepcionista. Mas este lugar ganhou alma. Nos bastidores, a resistência interna foi cedendo gradualmente. Funcionários que inicialmente sabotavam os novos protocolos começaram a perceber que o ambiente de trabalho havia se tornado mais leve e respeitoso. As gorjetas aumentaram, as reclamações diminuíram e o clima organizacional melhorou significativamente. Margaret, que inicialmente temia pela reputação tradicional do estabelecimento, agora usava seu considerável poder de persuasão para convencer os últimos investidores resistentes. Ela organizou um jantar exclusivo no restaurante do hotel, onde os números foram apresentados junto com a nova experiência sensorial que o Grand Meridian oferecia. O que Zara nos mostrou, ela explicou enquanto os investidores saboreavam pratos que celebravam a diversidade culinária americana, é que inclusão não é apenas moralmente correta, é um excelente modelo de negócios. A CEO observava essa transformação com satisfação contida. Ela sabia que cada pequena vitória era importante, mas o caminho ainda era longo. Quando passou pelo lobby naquela tarde e viu um casal interracial sendo recebido com genuíno calor por um funcionário que antes resistia às mudanças, Zara permitiu-se um discreto sorriso. A resistência não havia desaparecido completamente, mas estava claramente em retirada. Um a um, os opositores internos estavam percebendo que o novo Grand Meridian não apenas sobreviveria, ele prosperaria. 5 meses após o incidente, Zara Washington estava revisando relatórios em seu escritório quando Margaret Carter entrou sem bater, agitando um envelope oficial. "Conseguimos!" exclamou a conselheira, entregando o documento nas mãos da CEO. O Grand Meridian acabara de ser eleito Modelo Nacional de Inclusão pela Associação Americana de Hotelaria, uma premiação inédita para um estabelecimento com histórico tão controverso. A notícia correu pelo hotel como fogo. Funcionários se reuniram espontaneamente no saguão renovado, onde o aroma de flores frescas e a decoração multicultural já refletiam as mudanças implementadas.
Rodrigues e Johnson, agora pilares da nova cultura organizacional, organizaram uma pequena celebração improvisada. "Isso é mérito de vocês", disse Zara ao se juntar à equipe, compartilhando o reconhecimento. Seus olhos brilhavam enquanto observava rostos que, meses antes, a encaravam com desconfiança ou desdém. A transformação era palpável, não apenas na decoração ou nos protocolos, mas principalmente nas pessoas. Na mesma tarde, seu smartphone tocou com uma ligação inesperada. A Escola de Negócios de Harvard a convidava para ministrar uma palestra sobre gestão de crises e liderança transformadora. Seu caso se tornou referência em nossos estudos de MBA e, explicou o coordenador do programa, Ethan Chen, que continuava documentando a jornada do hotel, foi o primeiro a publicar sobre o convite. Manady expulsa a palestrante em Harvard, a revolução silenciosa de Zara Washington, dizia a manchete que logo viralizou nas redes sociais. O que mais surpreendeu a executiva, porém, foi descobrir que o vídeo original do incidente, aquele momento humilhante em que Linda Coleman a barrara na recepção, agora era utilizado como material didático em treinamentos corporativos por todo o país. O que fora concebido como exposição humilhante transformara-se em poderosa ferramenta educativa. "Veja só", comentou Margaret durante uma reunião do conselho, mostrando dados de reservas em seu tablet. "Nashville nunca foi tão procurada. Estamos recebendo solicitações de executivos internacionais que querem conhecer o Hotel da Virada." James Harris, antes um dos mais ferrenhos opositores, agora tomava notas sobre como implementar o protocolo Hospitality First nos outros hotéis da rede. Elizabeth Walker sugeriu que documentassem o processo de transformação para criar um manual corporativo. Naquela noite, sozinha em seu escritório, Zara contemplou a vista da cidade. Lembrou-se do dia em que atravessara aquele mesmo lobby, determinada a provar seu valor. Não imaginava que sua luta pessoal se transformaria em um movimento capaz de redefinir padrões em toda uma indústria. O Grand Meridian de Nashville, antes símbolo de exclusão, agora era referência mundial de transformação e inclusão. Na sala de reuniões principal do Grand Meridian, James Harris e Elizabeth Walker sentaram-se desconfortavelmente diante do conselho completo. O silêncio era palpável, enquanto os dois executivos, antes tão confiantes em suas posições conservadoras, agora enfrentavam um momento que jamais imaginaram: reconhecer publicamente seu erro de julgamento. "Zara Washington", começou Harris, sua voz tremendo ligeiramente. "Os resultados são incontestáveis. Nosso hotel não apenas recuperou sua reputação, mas está estabelecendo novos padrões para toda a indústria." Ele pausou, ajustando a gravata como se buscasse coragem. "Eu estava equivocado ao tentar minar suas iniciativas." Elizabeth Walker, que por meses havia espalhado rumores sobre a suposta americanização excessiva das tradições do hotel, agora olhava diretamente para a CEO. "Os números não mentem", admitiu a conselheira, deslizando uma pasta com relatórios financeiros sobre a mesa. "Nossas reservas aumentaram 30%. A satisfação dos hóspedes está em níveis recordes e nossos funcionários nunca estiveram tão engajados." Zara observava a cena com serenidade calculada. Ela poderia facilmente humilhar os dois, expor suas manobras nos bastidores, as reuniões secretas com investidores conservadores. Mas a executiva escolheu um caminho diferente. "Transformação nunca é fácil", respondeu ela, sua voz calma preenchendo a sala. "O que importa não é quem estava certo desde o início, mas quem está disposto a evoluir quando confrontado com a verdade." Margaret Carter, agora uma aliada fervorosa, não conseguiu conter um sorriso.
Ela havia testemunhado a jornada completa, da hesitação inicial à convicção atual de que o caminho traçado por Zara era não apenas ético, mas extremamente lucrativo. Eu proponho que documentemos oficialmente o apoio integral do Conselho às reformas do protocolo Hospitality First em todas as nossas unidades, sugeriu Harris, visivelmente aliviado por ter cruzado seu próprio Rubicão pessoal. Walker complementou: e sugiro que aumentemos o orçamento para treinamentos de inclusão em toda a rede. Enquanto os membros do Conselho votavam unanimemente a favor das propostas, Zara permitiu-se um momento de reflexão. Ela não buscava vingança ou humilhação, buscava mudança genuína. A verdadeira vitória não estava em derrotar adversários, mas em transformá-los em aliados. Agradeço a honestidade de vocês, disse Zara finalmente. O Grand Meridian não é apenas um hotel, é um símbolo do que podemos alcançar quando escolhemos evoluir juntos. Ela olhou para cada rosto ao redor da mesa. Esta é a verdadeira hospitalidade. Criar espaços onde todos possam crescer e se transformar. Marcus Johnson e Rodrigues haviam percorrido um longo caminho desde aquela manhã fatídica no lobby do Grand Meridian. Agora, como coordenadores de segurança, os dois homens caminhavam pelos corredores do hotel com uma confiança tranquila que inspirava respeito, não medo. Eles haviam criado o Programa Meridian de Mentoria, uma iniciativa que transformava a equipe de segurança de meros vigilantes em verdadeiros embaixadores da hospitalidade. 3 vezes por semana, os funcionários se reuniam em pequenos grupos para discutir situações reais enfrentadas no hotel. Rodrigues, com sua experiência de 15 anos no setor, conduzia sessões sobre como identificar comportamentos discriminatórios sutis, enquanto Marcus abordava técnicas de desescalada de conflitos sem comprometer a dignidade dos envolvidos. Antes de Zara Washington chegar, éramos treinados para proteger o hotel dos hóspedes indesejáveis, explicava Marcus durante uma sessão. Hoje, protegemos a dignidade de todos que entram por aquelas portas. O programa rapidamente se tornou um modelo para outros departamentos. Funcionários que antes temiam reportar incidentes problemáticos agora encontravam nos 2 coordenadores confidentes e mentores confiáveis. Juntos, eles se tornaram os guardiões não oficiais da nova cultura do estabelecimento, transformando princípios abstratos em práticas diárias. Enquanto isso, Ethan Chen vivia seu próprio capítulo de sucesso. O blogueiro que capturou o momento decisivo havia acabado de receber o Prêmio Nacional de Jornalismo Digital por sua cobertura do caso. Seu livro-reportagem, Virada de Jogo. Como Zara Washington revolucionou a hospitalidade americana e Chuno. Havia alcançado a lista dos mais vendidos do New York Times. Nunca imaginei que apertar o botão de transmitir ao vivo naquela manhã mudaria tantas vidas, inclusive a minha, confessou Ethan durante o lançamento do livro, realizado no próprio saguão do Grand Meridian. Este não é apenas um livro sobre discriminação ou justiça corporativa. É sobre como a coragem de uma pessoa pode inspirar coragem em outros. Zara compareceu discretamente ao evento, preferindo deixar o momento brilhar para Ethan. Quando questionada por jornalistas, a CEO apenas sorriu. Transformações reais acontecem quando pessoas comuns decidem fazer o extraordinário. Rodrigues e Marcus provaram isso. Ethan provou isso. E agora, cada funcionário deste hotel prova isso diariamente. O Grand Meridian havia se tornado mais que um hotel de luxo. Era um laboratório vivo de transformação social, onde ex-seguranças agora ensinavam empatia, e um blogueiro improvisado havia se tornado cronista de uma revolução silenciosa na hospitalidade americana. O Grand Meridian Hotel havia se transformado completamente.
As paredes que antes exalavam frieza, agora abraçavam cada visitante com cores vibrantes e arte local de Nashville. O lobby, outrora território de exclusão, tornara-se um espaço de encontros genuínos, onde hóspedes de diferentes origens conversavam animadamente enquanto apreciavam música ao vivo. Celebridades e líderes empresariais começaram a escolher o estabelecimento não apenas pela excelência do serviço, mas pelo compromisso com valores que representavam. Um famoso diretor de cinema cancelou reservas em outro hotel de luxo para hospedar toda sua equipe no Grand Meridian. Quero apoiar lugares que praticam o que pregam, declarou ele ao chegar, sendo recebido pessoalmente por Marcus Johnson, agora coordenador sênior de experiência do hóspede. Zara Washington observava essas transformações com silenciosa satisfação. Da janela de seu escritório, ela contemplava o movimento do saguão renovado, onde Rodrigues conduzia um treinamento para novos funcionários. O segurança, que uma vez hesitara diante da injustiça, agora falava com convicção sobre como identificar e combater preconceitos sutis no atendimento. Mesmo com o sucesso, a CEO mantinha os pés no chão. Quando Margaret Carter sugeriu uma campanha publicitária destacando a revolução inclusiva do hotel, Zara foi firme. Não transformaremos dor em espetáculo. Nossa missão não é marketing, é mudança real. Em uma tarde particularmente movimentada, Zara notou uma senhora idosa hesitante na recepção. Aproximou-se discretamente e descobriu que a mulher, viajando sozinha pela primeira vez após enviuvar, estava insegura sobre ser bem recebida. A executiva pessoalmente a acompanhou até o quarto, compartilhando histórias sobre Nashville durante o caminho. Esse pequeno gesto capturava perfeitamente a essência da transformação que ela liderava. Para Zara, cada interação era uma oportunidade de garantir que ninguém jamais experimentasse a humilhação que ela própria enfrentara naquele mesmo espaço. Durante uma reunião com o conselho, James Harris, antes seu opositor ferrenho, apresentou dados impressionantes. A satisfação dos hóspedes atingira 98% e as reservas para o próximo trimestre superavam todas as projeções. Elizabeth Walker complementou que 3 redes hoteleiras internacionais haviam solicitado consultoria sobre o modelo Hospitality First. Zara sorriu, mas seu olhar permanecia no horizonte. Ela sabia que seu trabalho estava apenas começando. O verdadeiro desafio era garantir que essa transformação se tornasse permanente, que seu legado fosse maior que sua presença. Enquanto caminhava pelo corredor decorado com fotografias históricas de Nashville, agora incluindo rostos de todas as etnias que construíram a cidade, ela tinha certeza. A indústria hoteleira nunca mais seria a mesma. 6 meses depois daquela manhã que mudou tudo, o Grand Meridian Hotel se transformou no destino mais cobiçado de Nashville. As reservas batiam recordes semanais, com lista de espera que se estendia por meses. O que antes era um símbolo de exclusão, agora representava a hospitalidade em sua forma mais pura e revolucionária. Zara Washington caminhava pelo mesmo lobby onde fora humilhada, agora irreconhecível com sua decoração que celebrava a diversidade cultural. A CEO parou para observar Marcus Johnson e Rodrigues conduzindo um treinamento para novos funcionários. Os 2 seguranças, T.J. Solis e T. Samporcius, agora coordenadores respeitados, compartilhavam suas próprias jornadas de transformação com os recrutas, que os ouviam com admiração genuína. Nunca imaginei que estaríamos aqui, comentou Margaret Carter, aproximando-se com um tablet nas mãos. A conselheira, anticética, agora era uma das maiores defensoras das políticas implementadas por Zara. Os números do trimestre superaram todas as expectativas.
Até James e Elizabeth estão impressionados. A executiva sorriu discretamente. Harris e Walker, que tanto conspiraram contra ela, agora lideravam a expansão do protocolo Hospitality First para os outros hotéis da rede. A resistência havia se transformado em compromisso. No restaurante principal, Ethan Chen entrevistava hóspedes para seu novo documentário. O blogueiro, cuja transmissão ao vivo capturou o incidente original, agora era um premiado jornalista especializado em transformações corporativas. Seu livro sobre o caso Grand Meridian estava na lista dos mais vendidos há semanas. Sr. Washington, uma jovem recepcionista se aproximou timidamente. A revista Fortune está na linha. Querem confirmar sua participação na capa da edição Líderes Transformadores. Zara assentiu, lembrando-se de Linda Coleman, a antiga gerente da recepção, que se recusara a olhá-la nos olhos. Como seria diferente se Linda e Richard Morrison tivessem escolhido o caminho da inclusão em vez da discriminação? Ao entardecer, Zara subiu ao terraço renovado do hotel. Nashville se estendia diante dela, luzes começando a pontilhar o horizonte. Pensou em todas as pessoas que, como ela, já haviam sido julgadas pela aparência e não pelo caráter. Cada quarto ocupado no Grand Meridian agora representava uma pequena vitória contra o preconceito. A CEO sabia que a batalha estava longe de terminar, mas havia provado algo poderoso, que justiça e inclusão, quando defendidas com determinação inabalável, não são apenas moralmente corretas, são também irresistíveis. E enquanto contemplava a cidade que testemunhara sua humilhação e sua ascensão, Zara Washington sentiu a certeza tranquila de quem redefiniu para sempre o verdadeiro significado de poder, dignidade e liderança.